E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui, eu já tenho os meus palpites formados, mas o que eu vou trazer aqui são dicas extras, né? Que com certeza vai ajudar mais ainda aí nos palpites para essa grade aí que tá desafiadora. Então, sem enrolação, né? Vamos aqui falar sobre essas dicas extras da Loteca 1173, começando pelo jogo 1. Como vocês podem ver, né, meus palpites já estão aqui formados, mas eu vou trazer mais informações para você que ainda não tem o seu palpite, né, possa se basear e conhecer melhor os times que estão aí na grade, como que eles vêm para esse confronto. Então no jogo 1, Flamengo e Fluminense, o que eu trago aqui de informação é que o Flamengo, né, ele vem bem nos últimos 5 jogos, o Felipe Luiz aí tá satisfeito com o time, né, porque são 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. No geral, né, são 11 jogos aí que o Flamengo está invicto. No Campeonato Carioca, né, são 10 vitórias e 1 empate. O time marcou 27 gols e sofreu apenas 2. Que dureza para o Fluminense, né? Jogando em casa muito bem, nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Uma informação aí sobre a média de torcedores, né? Quase 17 mil pessoas quando o Flamengo joga em casa. O Flamengo jogando em casa, né, tá invicto há 5 jogos, são 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Em casa o time fez 12 gols e sofreu apenas 1 gol. Aqui no momento eu não vou ter essas informações para o Fluminense, né? Mas você pode assistir os 2 vídeos anteriores que tem muitas dicas sobre esse confronto. Jogo 2, CRB Asa. O que eu trago aqui do CRB, que o CRB vem bem, né, nos seus últimos 5 jogos. O treinador Humberto ele está satisfeito. São 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, né, nos últimos 5 jogos. Pelo alagoano, né, são 6 jogos invictos, com 3 vitórias e 3 empates. São 14 gols marcados e sofreu apenas 5. Quando joga em casa, nos seus últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O CRB está invicto em casa há 3 jogos, com 2 vitórias e 1 empate. Tomaram 9 gols e sofreram 2. O que a gente precisa tomar de atenção aqui é que o CRB vai ter esse jogo aqui pela Copa do Nordeste contra o Ferroviário, mas acredito que esse jogo não interfira aí na escalação. Sobre o Asa, né, não vou ter nada aqui, mas como eu disse, tem boas informações nos vídeos anteriores. Jogo 3, América e Atlético Mineiro, né? A final aí do Campeonato Mineiro, segundo jogo que eu trago aqui de informação, que o América em casa, né, tá invicto a 5 jogos, são 2 vitórias e 3 empates. O América fez 11 gols e sofreu 2. Compensação, né, tá vindo de maus resultados aí no Campeonato Mineiro. Nos seus últimos 5 jogos, né, o treinador William aí não tá muito satisfeito, né? Não tem nenhuma vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Média de gols aí 1.4 sofridos por jogo. O América está a 6 partidas consecutivas sem vitórias, né? E jogando em casa, né, já são 3 jogos que não consegue vencer. A última vitória aí foi contra o Vila Nova por 2-0. Agora que já o Atlético Mineiro não é totalmente o extremo, né? Ele vem bem nos últimos 5 jogos. O treinador Alex Stival está satisfeito, né? São 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. No geral são 11 partidas invictos, né? São 7 vitórias e 4 empates. Nesse tempo foram 17 gols feitos e 2 sofridos. O Atlético Mineiro vem passando aí por jogos difíceis fora de casa, mas tem um bom retrospecto, né? São 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Quando joga fora, né, tem uma invencibilidade aí de 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates. Quando joga fora, marcou 5 gols e não sofreu nenhum gol, então pedreira aí para o América. Jogo 4, Santa Cruz e Sport. O que eu trago aqui de informação? E em casa o Santa Cruz está invicto a 5 jogos contra o Sport. São 2 vitórias e 3 empates. Fora de casa também, contra o Sport, né? A mesma informação, 2 vitórias e 3 empates quando joga fora. Jogando em casa, né? Tem esse recorde aí de 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. E em casa marcaram 8 gols e sofreram apenas 1 gol nesse período, né? Já o Sport também vem numa boa forma aí. O treinador Pedro Marques está contente aí com o time, né? São 4 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. No Campeonato Pernambucano está invicto a 3 partidas, né? São 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Marcaram 8 gols e sofreram apenas 1. Uma atenção que a gente tem que ter para a Copa do Nordeste no jogo contra o Vitória. Jogo 5, Gama e Brasiliense. O Gama ele vem numa boa fase, né, nos seus últimos 5 jogos. São 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E jogando em casa, né, nessas 5
5 partidas, né, que foram 3 vitórias e 2 empates, marcaram 3 gols e não sofreram nenhum gol nessas partidas, né? Agora aqui, já no Brasiliense, só tomar cuidado que ele tem um jogo pela Copa Verde, né, contra o Goiás. Jogo 6, Fortaleza e Ceará. Sobre o Fortaleza, o que eu trago aqui de informação, que pela Copa do Nordeste que terá um jogo aí contra o Souza, mas acredito que não vai poupar ninguém. E já o Ceará, o que eu trago aqui de informação, ele vem bem, né, nos seus últimos 5 jogos. O treinador Condé aí pode estar satisfeito, né? São 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. Tem que estar satisfeito mesmo, né? Jogos invictos são 7, né? Pelo Campeonato Cearense, são 7 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. O time marcou 19 gols e sofreu apenas 3. Atenção aí que a gente só precisa ter, que na Copa do Nordeste vai enfrentar a Juazeirense, mas também acredito que não vai poupar ninguém, né? Jogo 7, Fulham Tottenham, que eu trago aqui de informação. O Fulham não tem lesões, o treinador aí pode usar o mesmo time, né? E jogando em casa, né? O Fulham nos últimos 5 jogos não tem um bom retrospecto, né? Tem apenas uma vitória, são 2 empates e 2 derrotas. E tem uma média bem alta aí de gols sofridos, né? 1,6 gols sofridos por partida. Agora já as informações aqui sobre o Tottenham. Vem num péssimo desempenho quando joga fora de casa. São 3 derrotas em 5 jogos. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. É o recorde, né? Quando joga fora de casa. A média de gols sofridos aí, 1,4 gols sofridos. É um dos jogos mais complicados aí devido à fase do Tottenham, que não é boa, né? Jogo 8, Arsenal e Chelsea. O Arsenal jogando em casa nos seus últimos jogos vem muito bem. Jogando no Emirates foram 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. A média de torcedores aí é de 36.137 pessoas. Aqui o que eu trago de informação sobre o Chelsea, que quando joga fora não é um desempenho muito bom. São 4 derrotas em 5 jogos, não tem nenhuma vitória, apenas um empate e 4 derrotas. É um recorde, né, para o Chelsea quando joga fora de casa, uma média bem alta de gols sofridos, né, 2,2 por partida. E jogando fora de casa, né, o Chelsea faz 4 partidas que não vence. Jogo 9, Internacional e Grêmio. O que eu trago aqui de informação é que o Internacional vem muito bem nos seus últimos 5 jogos. O treinador Roger aí está contente com a equipe, né? São 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. 11 jogos invictos no Campeonato Gaúcho, né? 9 vitórias e 2 empates. São 23 gols marcados e sofreram apenas 5. Pedreira aí para o Grêmio, hein? Nos últimos 5 jogos jogando em casa, foram 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Em casa, né, tá invicto a 5 jogos, foram 11 gols marcados e sofreu apenas um gol quando jogou em casa. Que dureza para o Grêmio, hein? Para o Grêmio aqui eu não vou ter muitas informações, mas aconselho a ver os 2 últimos vídeos aí que tem boas informações desse confronto. Jogo 10, Vila Nova e Goiás. O que eu trago aqui de informação é que o Vila Nova está em boa forma, o treinador Lacerda está contente, são 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, invicto a 7 jogos pelo Campeonato Goiano, né? São 4 vitórias e 3 empates, poucos gols marcados, né, nesses 7 jogos, são 5 gols marcados e sofreu apenas 1, em casa são 7 jogos invictos pelo Campeonato Goiano, 3 vitórias e 4 empates, em casa marcaram 3 gols e não sofreram nenhum gol. Tomar cuidado com essa sequência aqui, né, do Vila Nova. São 3 jogos em casa sem vencer. A última vitória, né, foi contra o Goiás em fevereiro, 1-0. O Goiás vem de uma série invicta aí de 3 jogos sem perder. Seus últimos 3 jogos foram 1 vitória e 2 empates, 2 gols marcados e sofreu 1 gol. Só que no geral, né, nos seus últimos 5 jogos vem de maus resultados. O treinador Jair Ventura aí não deve estar muito satisfeito, né, porque foi 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, uma média de 0,6 gols sofridos aí por jogo. Vem sem vencer há 4 partidas. A última vitória foi em fevereiro de 2025 e tem que ter atenção aí que o próximo jogo do Goiás é contra o Brasiliense pela Copa Verde, mas acredito que esse jogo contra o Vila Nova venha com força máxima, né? Jogo 11, Bahia e Vitória. O que eu trago aqui de informação é que o Bahia, em seus últimos jogos em casa, está invicto a 7 jogos. São 2 vitórias e 5 empates. Jogando fora de casa nos seus últimos 7 jogos contra o Vitória, foram 2 vitórias e 5 empates. O Bahia vem bem, né, nos seus últimos 5 jogos. O Rogério Ceni está satisfeito com a equipe. São 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E seus últimos 5 jogos em casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogo que tem que ter atenção pela Copa do Nordeste contra o CSA, mas
Libertadores, que era prioridade aí pro Bahia, né? Tô acreditando que venha com força máxima agora contra o Vitória. O que eu trago aqui de informação sobre o Vitória, que também vem numa boa forma. O Carpini aí, treinador, tá satisfeito, são 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. No geral, 11 partidas invictas no Campeonato Baiano, com 8 vitórias e 3 empates. São 25 gols marcados e sofreu apenas 4, hein? Então o Vitória vem muito bem nesses seus últimos jogos, bons resultados também quando joga fora de casa. Nos seus últimos 5 jogos, né, foram 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Jogando fora de casa aí pelo Campeonato Baiano, 4 vitórias e 1 empate. Foram 13 gols marcados e sofreu apenas 2. O Vitória também tem Copa do Nordeste contra o Sport, mas vai vir com o time titular com certeza, né? Jogo 12. Fiorentina e Juventus. O que eu trago aqui de informação, né, que a Fiorentina nos seus últimos jogos em casa vem bem. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Média de torcedores aí, um pouquinho mais que 19 mil quando joga em casa. Maus resultados, né, dos últimos jogos aí da Fiorentina. Nos seus últimos 5 jogos não foi um período fácil aí para o treinador Raffaele Palladino. Foi apenas 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Uma média de 1,4 gols sofridos por partida. A Juve não tem nenhum jogador lesionado, pode repetir o mesmo time aí da última partida. E nos seus últimos 5 jogos, né, Thiago Motta pode estar satisfeito. A torcida, acredito que não, né? Foram 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? Tanto que esse último jogo aí contra a Atalanta, né, tomou 4 gols. Jogo 13, Leicester e Manchester United. O que eu trago aqui de informação, o Leicester nos seus últimos jogos não vem bem. Nos seus últimos 5 jogos nesse período, Ruud van Nistelrooy deve estar bem desanimado com o time, porque não teve nenhuma vitória, nenhum empate, foram 5 derrotas. A média de gols do Leicester, 2,6 gols sofridos por jogo. O Leicester vem numa sequência aí de 5 partidas sem vencer. A última vitória foi dia 26 de janeiro de 2025. Como eu disse, né, 5 partidas nas sequências sem vencer. Aqui tá dizendo que o treinador do Leicester pode fazer alguma mudança tática, mas acredito que não vai mudar em nada. Jogando em casa, né, são 5 derrotas em 5 jogos, não tem nenhuma vitória e nenhum empate. É um recorde em casa aí no King Power Stadium, uma média de 2,4 gols sofridos por jogo. E nos últimos jogos, né, em casa, o Leicester não conseguiu vencer 7 partidas consecutivas. A última vitória foi contra o West Ham por 3-1 em dezembro do ano passado. Já o Manchester United, né, tá invicto a 3 partidas na Premier League com 1 vitória e 2 empates. Marcaram 6 gols, mas também sofreram 5, né? Não vem bem nos seus últimos jogos. Nos seus últimos 5 jogos, né, o treinador Ruud Amorim não deve estar tão satisfeito. Foi apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas com uma média de 1,6 gols sofridos por jogo. O Manchester United não tem um bom desempenho quando joga fora de casa. São 2 derrotas em 5 jogos, sendo 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Uma média de 1,4 gols sofridos por jogo. E jogo 14... Atlético de Madrid e Barcelona. O que eu trago de informação aqui sobre o Atlético de Madrid? Nos últimos 5 jogos em casa, no Riyadh Air Metropolitano, são 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, hein? A média de torcedores aqui no estádio é muito boa, né? 63 mil pessoas. E jogando em casa, hein? O Atlético de Madrid está invicto a 14 jogos, são 10 vitórias e 4 empates. São 25 gols marcados e sofreu 8 nesses últimos jogos. Já o Barcelona também vem numa boa forma. O treinador Flick aí pode estar bem satisfeito, né? São 5 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. O Barcelona está invicto a 7 jogos pela La Liga, né? São 6 vitórias e 1 empate. São 20 gols marcados e sofreu apenas 3. Quando joga fora tá vindo de bons resultados, vem enfrentando partidas difíceis, né? Nos seus últimos 5 jogos fora de casa, foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Tá com uma série invicta aí de 6 jogos fora de casa, 3 vitórias e 3 empates. São 16 gols marcados e sofreu apenas 7. O único ponto de atenção aqui é que durante a semana o Barcelona vai enfrentar o Espanhol pela Copa Catalunha, semifinais. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações aqui do vídeo. Espero que possa lhe ajudar a melhorar seus palpites nessa grade da Loteca 1173, que está muito desafiadora. Mas temos que contar com a sorte, afinal máximo aí, os nossos palpites. Se você gostou aqui das informações do vídeo e ainda não conhecia o canal, dá aquele apoio se inscrevendo no canal, curta, compartilhe e deixa aí seu comentário. Quero saber se você tem mais informações aí privilegiadas que possa ajudar nos comentários. Quero saber também se você gostou desse tipo de informação
informação. E é isso, desejo muita sorte aí para todo mundo. Espero vocês num próximo vídeo. Fui!